Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. E hoje eu vou falar sobre Jesus, o improvável de sua época, o improvável de seu tempo. Esse vídeo eu creio que vai falar muito com você. Então eu já peço que você deixe o seu like, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, você vai ser muito bem-vindo. E deixe o seu like para que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pela mensagem do Evangelho. Então bora lá para mais um vídeo. Hoje eu vou falar desse tema e eu creio que vai falar com você muito. Jesus Cristo, no seu tempo, na sua época, tinha tudo para ser improvável, para os olhos das pessoas daquela época. Jesus ele surgiu de uma pequena cidade chamada Nazaré, Jesus de Nazaré. E ele surgiu dessa pequena cidade que nem era uma cidade, era um distrito. A cidade que Nazaré ficava se chamava Sífilis. Sífilis era uma cidade e Nazaré era um distrito daquela cidade. E Jesus Cristo veio do lugar onde era desprezado esse lugar, onde era um lugar pobre, onde era um lugar simples. Mas mesmo assim, ele se fez humilde, ele se humilhou por mim e por você. Jesus surgiu desse lugar e quando ele começou a pregar, quando ele começou a falar do Evangelho nos lugares, os judeus, os fariseus naquela época sempre duvidavam de Jesus. Falavam, uma coisa boa vai vir desse lugar? Você veio da Galileia. Galileia era o território onde ficava o lugar de Nazaré, onde ficava a Sífilis, que era a cidade onde Nazaré era um distrito. Galileia era uma região e Judeia era outra região. E as pessoas que vinham da Galileia eram pessoas menosprezadas, eram pessoas sem crédito aos olhos dos religiosos daquela época. E Jesus surgiu desse lugar. Um homem simples, um homem que trabalhava como pedreiro, como carpinteiro, com construções, com móveis. Jesus ele fazia isso. E ele surgiu desse lugar e foi para a Judeia, pregou o Evangelho. E muitas pessoas duvidaram dele, por ele vir desse lugar. Mas isso mostra o quão Deus, com a palavra da cruz é loucura para as pessoas, para o mundo. Jesus surgiu de um lugar pequeno, Jesus surgiu de um lugar simples. Peguemos os discípulos de Cristo. Tínhamos um cobrador de impostos. Tínhamos pescadores que cheiravam peixe. Tínhamos um zelote. Zelote era um grupo de pessoas que eram revolucionárias, pessoas que queriam atacar o Império Romano, pessoas que queriam ir contra o Império Romano. Então, olha só as pessoas que Jesus tinha como discípulos. Jesus era um homem provável de sua época. Mas isso mostra o quão Deus ele é maravilhoso em usar pequenos para humilhar os grandes. Deus usa uma coisa mais simples para trazer a salvação. E Jesus Cristo se humilhou na sua época para que hoje pudéssemos receber a salvação. Então tudo coopera para que naquela época Jesus fosse menosprezado pelas pessoas. E ele foi menosprezado por muitas pessoas. Ao mesmo tempo, ele foi aceito por muitas pessoas. E Jesus, ele era aceito pelas pessoas mais simples, mais humildes, pelas pessoas que estavam lá no pó, pelos pobres, pelos doentes, pelos tristes. E ele era menosprezado por aqueles que se achavam alguma coisa. Jesus Cristo se humilhou. Deus veio em forma de homem, por mim e por você. Nós colocamos a crucificação de Cristo. A crucificação de Cristo foi algo humilhante. Mas a cruz é loucura para todos. A cruz é uma loucura. Mas a cruz simboliza a salvação, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. E você pega Jesus morrendo na cruz. Também era para ser algo improvável. Mas logo depois que Jesus morre, e ele ressuscita 3 dias depois, o mesmo Jesus que foi crucificado é o mesmo Jesus que aparece aos seus discípulos. É o mesmo Jesus que aparece a muitas pessoas. E é o mesmo Jesus que vai mudando a minha e a sua vida nos dias de hoje. Muitas vezes você pensa, eu sou improvável. Você olha para si, você se acha improvável. Você se acha simples. Mas Deus ele usa os improváveis, ele usa os simples, ele usa os momentos improváveis para manifestar o seu poder. Nós peguemos como exemplo o rei Davi. Rei Davi, quando ele estava fugindo do rei Saul, Davi encontrou mais de 400 homens numa caverna. 400 homens que estavam lá tentando achar alguma luz, alguma coisa. Eram homens endividados, eram homens menosprezados, eram homens que deviam.
Mas logo depois, esses homens se tornaram os valentes de Davi. Quando Davi se tornou rei muito tempo depois, esses mesmos homens que estavam lá no pó eram os homens que estavam no exército de Davi. Então assim, a história, a Bíblia é cheia de história de pessoas improváveis. A Bíblia é cheia de história de pessoas que não eram para dar certo, mas Deus ele usa. Jesus Cristo passou tudo isso por mim e por você. Olha só, e essa história continua até hoje. As pessoas às vezes duvidam de Jesus Cristo, duvidam da Bíblia. Como que uma história dessa ia permanecer até hoje? Um homem que foi crucificado, um homem que tinha os discípulos mais variados, zelotes, cobradores de impostos, pescadores. Olha só, e hoje ele muda a vida de pessoas. Um simples homem que veio de uma vila, que veio de um pequeno distrito chamado Nazaré. Cara, isso é o poder de Deus manifestado. A própria Bíblia diz que da Galileia surgiria uma luz. Só que as pessoas da época duvidaram disso. Olha, então é isso que eu deixo aqui para você hoje. Às vezes você pode ver a sua situação, uma situação improvável, uma situação ruim. Às vezes você olha para a sua vida e fala, eu sou tão errado, tão improvável, eu sou cheio de falhas. Mas Jesus ele não olha para você assim. Jesus ele entende. Ele veio do lugar assim. E Jesus Cristo pegou esses 12 homens, que eram homens improváveis, e tornaram seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. E logo depois teve a inclusão de mais um apóstolo no lugar de Judas. E esses homens pregaram o evangelho em todo mundo, em todo lugar. E muitas outras pessoas que aceitaram Jesus, que conheceram Jesus, que reconheceram que Jesus é o suficiente salvador de suas vidas, mudaram vidas de outras pessoas. Então olha, o que eu deixo aqui para você é o seguinte: Jesus Cristo, ele é especialista em levantar improváveis, em usar improváveis, porque ele mesmo foi taxado de improvável na sua época. Mas na sua época ele não ligava para isso. Ele estava aqui para trazer a salvação e pregar o evangelho para as pessoas. E pregar o evangelho aos doentes, pregar o evangelho aos sedentos, pregar o evangelho aos perdidos. Então é isso que eu deixo aqui para você hoje. Às vezes você pode até se achar improvável, mas Jesus não acha isso. E é isso que eu deixo aqui para você hoje. Deus te abençoe. Deus ilumine os seus caminhos. Deus abençoe a sua vida. E te enche de alegria e de paz. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.